Pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Feliz 2022 a todo mundo. Depois dessa pandemia, dessas festas de ano novo, a gente está retomando o canal agora. Vamos tentar fazer uns vídeos legais aí para vocês. Eu trago hoje aqui uma imagem da Embaixada da Sérvia, capital Belgrado. É um país lindo e eu vou entrevistar um grande amigo meu, um sérvio, que é tradutor e tanto de português quanto de inglês para sérvio e vice-versa. Fala muito bem português e tem uma relação muito íntima com Brasília e com o Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre a Sérvia, sobre turismo e sobre Brasília e Brasil. Então, bem-vindo ao canal, meu amigo Jovan Tatic. Obrigado, Léo. Fala pra gente um pouco, muito bem-vindo, é um prazer estar aqui conosco, uma honra receber você no canal. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre a sua relação com Brasília, como é que você veio parar em Brasília e tua relação com o Brasil, como é que você aprendeu português tão bem e toda essa sua carinho por Brasília e pelo Brasil. Por favor. Bom, eu cheguei aqui em Brasília quando eu tinha 12 anos. O meu pai veio trabalhar aqui nessa embaixada, que na época era da Iugoslávia, e era tudo novo para mim, né? Eu fui inscrito logo na escola americana, eu não falava inglês, não falava português, tinha 12 anos, eu tenho um irmão que na época estava com 13, e nada, foi uma grande aventura das nossas vidas. Passamos aqui uns 4 anos. O Brasil, pelo menos para mim, virou a segunda pátria. E foi uma época muito interessante porque fizemos parte também dos começos das bandas de Brasília, bandas de rock, né? Na época que nós deixamos Brasília, em 1982, era a época que a Legião Urbana apenas tinha nome, que o Renato ainda estava sozinho e não tinha músicos, e o Capital Inicial tinha apenas se formado, e na verdade a única dessas bandas que eram parte da nossa turma era a Plebe Hood, que estava completa naquela época. E me diz uma coisa, vamos falar um pouco sobre os rock de Brasília. No segundo momento, eu queria falar agora nesse momento com você sobre como é que começou essa sua relação de carinho pela cidade. Você veio para cá, conheceu muitos estrangeiros, estudou na escola americana, conheceu brasileiros. E como é que você se interessou tanto pela cultura brasileira, conseguiu aprender português desse jeito? E os pontos que você considera relevantes assim em Brasília que valem ser mencionados, assim, que você gosta? Relevantes no sentido que você gosta da cidade? Olha, eu acho isso natural, né? Você morar em uma cidade e tentar conhecer ela, morar num país e querer aprender o português. Meu pai era tradutor, né? Também, além de ter sido diplomata nesses 4 anos aqui em Brasília. E eu sempre fui, né, rodeado de línguas estrangeiras, crescendo assim, e especialmente com espanhol, que naquela época era raro, né? Ele era um dos primeiros tradutores de espanhol. Então, não sei, a Brasília simplesmente, também a época que eu passei aqui entre 12 e 16 anos, né, o começo de adolescência, é um período muito especial, né, quando a personalidade se forma, e eu acho que isso que foi importante. Os lugares a Brasília em todo, para mim, sei lá, é uma coisa especial. Se você me perguntasse quais são os pontos principais de Brasília, meus pontos favoritos, eu realmente não saberia te dizer, porque eu amo tudo igual. Eu me sinto muito bem passeando num domingo entre aqueles prédios lá da zona central. Parece um grande parque, né? Que você mora num grande parque, né? Agora, qualidade de vida, né? Depois de tantos anos, essas entrequadras aqui, né, da Asa Sul, viraram realmente um jardim botânico, né? É uma cidade Brasília, toda arborizada, né? Sim, é um grande parque, né? Brasília Você se sente seguro aqui, uma cidade organizada, mais ou menos isso. Qualidade de vida em Brasília realmente não compara com, por exemplo, o Rio de Janeiro. É a terceira maior cidade do Brasil e você tem essa qualidade de vida, né? Que é difícil, né? Você ter numa capital tão grande, numa cidade tão grande, ter essa tranquilidade, essa qualidade de vida. Mas o Jovan, na época que ele veio para cá,
a Sérvia era apenas uma parte da grande Iugoslávia. Ele não mencionou isso. Na época chamava Iugoslávia, o país, todo mundo sabe disso. E vivia um momento de comunismo, até foi, a embaixada da Iugoslávia serviu como local até de apoio de algumas pessoas na época do governo militar, né? Eu queria que o Giovan colocasse para a gente como é que foi esse choque cultural do comunismo com o capitalismo do Brasil, mesmo a gente vivendo num período militar na época, e como é que era esse choque cultural e a experiência do turismo lá na antiga Iugoslávia, o que ele lembra em termos de turismo, era bem estruturado ou não? Primeiro, como é que foi esse choque cultural do comunismo com o capitalismo? Como é que você sentiu isso? Na verdade, o socialismo, né, da Iugoslávia, o socialismo da Iugoslávia era uma, vamos dizer, a gente tinha lá aquele Marechal Tito, que muita gente lembra ainda, e que era um ditador light, poderíamos dizer, como a minha esposa chamou ele muito bem uma vez, né? Então, ditadura lá, ditadura aqui... Light daqui também, light no final virou light, né? No começo era pesado, mas já no final da 70, quase transição já para democracia. O Geisel estava saindo, o Figueiredo entrando, o Figueiredo era o último, né? E não era muito, né? Você não podia falar tudo aqui, sim, você não podia falar tudo lá, então aqui era capitalismo, não era socialismo, mas mais ou menos era. Mas você lembra das principais diferenças? As liberdades eram iguais, né? E realmente os anos 70 eram anos de ouro lá na Iugoslávia, né? Porque ao contrário de outros países socialistas, os iugoslavos podiam viajar onde quiserem, né? E para a maioria dos países não precisávamos nem de visto. Então não nos sentíamos fechados, enclausurados, né, pelo regime, que também... E recebiam muitos turistas, você lembra? Recebia. Mas mais da região soviética ou do capitalismo também? De países capitalistas? Alemães, a maioria eram alemães. Tinha muito, claro, austríaco, tinha polonês, tinha tchecoslovaco, os russos não eram poucos que eu lembre. Russos, búlgaros, romenos, mais ou menos, mas os poloneses, os tchecoslovacos eram que vinham mais, e os húngaros também. Mas a relação com a Rússia sempre foi muito próxima, né? Até hoje é próxima, né? Hoje é próxima, teve um período depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Tito brigou com o Stalin, até a morte do Stalin foi muito feio, as relações foram feias. Mas o Tito se abriu realmente para o Ocidente, e por isso que tinha tantos, olha, turistas. Tinha francês, tinha italiano, tinha muito, porque lá perto, né, do lado. E você lembra como é que era a estrutura do turismo? Se pensava, por exemplo, no país capitalista, no Brasil, e principalmente nesses países mais desenvolvidos, França, Estados Unidos e outros, se ganha muito dinheiro com turismo, né? Sim. Ou seja, se cobra para visitar determinados locais, se arrecada com turismo. Como é que funcionava isso na antiga Iugoslávia e hoje na Sérvia? Eu acredito que deve funcionar parecido com os demais países. Você lembra alguma coisa? Se existiam taxas de visitação, os monumentos, como é que era isso? Ficava para o Estado, era para a empresa privada? Não existia empresa privada? Agora estamos entrando numa história que talvez não seja muito interessante para todo mundo, que se trata de sistema político, né, e econômico lá da Iugoslávia, que a Iugoslávia não era... As empresas não pertenciam ao Estado. Privado. Não, nem privado, nem o privado era permitido, mas se você permanecia pequeno o bastante para, né, se você não crescia muito, podia ser privado. Mas, por exemplo, hotéis, tudo era propriedade, vamos dizer, pública, que na verdade oficialmente era propriedade dos trabalhadores que trabalhavam naquele hotel ou naquela cadeia de hotéis. E nos monumentos, como é que era? Assim, os monumentos era tudo controlado pelo município. E cobrava taxa de visitação? Cobrava, mas geralmente era muito barato, né? A vida cultural no socialismo, que acho que era a mesma coisa nos outros países socialistas, era muito barato. Os livros eram baratos, entrada na... A cultura era muito grande, sim, né? Sim, mas por outro lado, isso também era um jeito de satisfazer o povo, né? Direcionar as informações àquilo que interessava? Tinha essa, digamos assim, esse filtro de informações? Sim, claro. Tinha censura. Você não podia gravar filme ou fazer peça sobre
qualquer coisa que você quisesse. Existia uma censura que nem era bem Mas parecido existia no esses Brasil. guias de turismo autônomo, esses Sim, caras que mostravam a sim, cidade sim, e recebiam, sim. e não eram necessariamente do Estado, eram particulares. Sim, mas geralmente isso eram, por exemplo, você tem uma agência, Associação de Turismo da cidade de Belgrado, né? Aí dentro dela você faz um curso, eu até fiz esse curso anos atrás, e depois você recebe dinheiro pelo que você trabalha, né? Você não tinha salário. É porque hoje a gente vê muitos guias de turismo, até brasileiros, se metendo de guia de turismo lá em Belgrado. Eu já vi matéria sobre isso. Sim. Falando, recebendo brasileiros. A outra pergunta que eu ia te fazer era justamente como era a divulgação do Brasil naquela época lá e como é hoje a divulgação do Brasil, se existe alguma, se é fraca, porque a gente escuta muito falar em Bósnia, em Croácia, principalmente Croácia, no turismo, sim, claro. A Sérvia, eu escuto falar no turismo, mas não escuto falar tanto aqui no Brasil como eu gostaria, porque eu sei que a Sérvia é um país belíssimo e que acolhe muito bem os brasileiros. Tem uma relação do futebol e cultural que eu sei que existe. Sim, então, hoje, como era essa divulgação do Brasil lá fora? A Iugoslávia era um país, né, maravilhoso que tinha, vamos dizer, tudo, né? Eram seis. Lembra pra gente aí: Croácia, Montenegro. Vamos começar do norte, né? Que eu não lembro de todos assim de cabeça a Eslovênia, agora. que tinha uma parte dos Alpes, né? Isso. A parte do sul, né, dos Alpes são da Eslovênia. Aí temos a Croácia, que tem quase toda a costa adriática. Os eslovenos têm um pouco, e os macedônios têm um pouco, os montenegrinos têm lá embaixo. Então, a Croácia também tem aqueles lagos de Plitvice que são maravilhosos também. Vai falar. Aí tem a Bósnia, que também não tem mar, é negligenciável a costa da Bósnia, e tem Montenegro, com uma costa maravilhosa, com um litoral maravilhoso, talvez um dos mais bonitos do mundo. Temos a Sérvia e a Macedônia. Aí, bom, o turismo sempre foi mais desenvolvido na Croácia por causa do litoral, que era a coisa mais popular, e onde vinham os turistas estrangeiros. E as outras partes tentavam desenvolver o turismo de montanha, né, de esqui e essas coisas. Mas vamos dizer que essa parte de turismo era a área mais capitalista dentro desse socialismo light, desse sistema, porque era mais aberto para... Mas o Brasil era pouco divulgado lá. Só futebol. Só futebol, né? Futebol e carnaval. E hoje como é? E bunda de mulher, né? Que é o erro do turismo. Nem música tanto naquela época, o pessoal não conhecia nem. Conhecia samba, né? Eu sei. Mas assim, bossa nova. E hoje é divulgado alguma? Olha, hoje em dia, graças à internet e tudo, sim, as pessoas conhecem o Brasil muito mais, e temos também lá em Belgrado, hoje em dia, temos um centro cultural brasileiro que foi fundado por um mestre de capoeira, o mestre Pulmão, meu grande amigo, e que propaga, né, a cultura brasileira. Por outro lado, temos os brasileiros, esse que você mencionou, guias brasileiros na Sérvia. Temos um cara fantástico, um carioca, Thiago. Então você pode ser guia de turismo sérvio agora no Brasil. De repente mostrando Brasília para os sérvios. Isso é uma ideia. Quem vem vou sim. botar você de repente para fazer um curso mais especializado de guia aqui em Brasília. Eu sou guia de turismo, tenho uns amigos, sou do sindicato, do pessoal, e você pode ser um guia aqui em Brasília também, né, Joe? Vamos, de repente, claro, divulgar isso na Sérvia. Você tem um carinho pela cidade, até está aqui a embaixada da Sérvia, a casa dele era ali, ele morou ali mesmo, nos anos 70, 80, eu até sou amigo dele desde aquela época, e eu acho que você poderia muito bem aproveitar isso e fazer o inverso, né? Divulgar Brasília aqui, criar uma página, você pode divulgar lá na Sérvia, que você atende turistas sérvios aqui. Ele, além de falar sérvio, obviamente é sérvio, ele fala português, como vocês viram aqui muito bem, e inglês, que domina muito.
até porque é tradutor, né, desses idiomas, traduziu livros e documentos, é um cara que, quem precisar de tradução, tem o Jovan aqui, que para contar com ele. E não é fácil achar quem fale sérvio aqui muito bem e traduza muito bem para português e inglês. Acho que o Jovan aqui deve ser o único de Brasília e da região. Então, Jovan, seja muito bem-vindo de volta à sua segunda cidade natal, de coração, que é Brasília. E eu acho que se você quiser dizer mais alguma coisa sobre o Brasil, a tua expectativa de Brasília. Claro que todo país tem coisas boas e ruins, o Jovan sabe muito bem das coisas ruins do Brasil. Ele não é marinheiro de primeira viagem no Brasil. Tem críticas igual eu tenho e elogios a todos os lugares, tanto no Brasil como no exterior. Então, Jovan, receba aqui nossa boas-vindas de coração. Obrigado. Em 2022, maravilhoso para você. Agora fica a teu critério aí, falar as palavras finais aí pro pessoal do canal. Enquanto o Jovan vai falando, eu vou mostrar aqui o símbolo da Sérvia, novamente aqui. Isso aqui é uma coroa da Sérvia. Como é que é isso aqui, Jovan? Isso aqui é uma, digamos assim, um brasão da Sérvia? Não, isso é a bandeira. É da bandeira mesmo? Da bandeira mesmo. Dos reis que tinham lá antigamente? A Sérvia é uma república que tem o brasão de monarcas aqui, mas não aceitam os monarcas. Eu até trabalhei pro príncipe sérvio. Sério? Então ele é de sangue azul, um rei, parente de não, coisa. O que eu queria, o quanto Brasília significa para mim é que quando eu voltei, depois de ter saído do Brasil em 82, a primeira vez que eu voltei foi em 99, então 17 anos depois. Olha o gramado, vai falando. E eu tinha... eu cheguei em São Paulo e era um dia que eu sonhava sobre isso, né? Voltar para o Brasil um dia, né? Todo mundo falando português ao redor de mim, né? Mas eu não... A minha impressão quando cheguei em São Paulo não era aquela que eu esperava ter sido. Uhum. Aí a expectativa. E eu estava estranhando um pouco. Pô, será que... Como é que é isso? Aí a gente pegou o avião em São Paulo, viemos para... estamos chegando em Brasília, sobrevoando Brasília, e quando eu olhei pela janela e vi essa terra vermelha, o meu coração começou a bater. Brasil. Olha que orgulho! É brasiliense, né? Ele ama o Brasil, morou no Rio, mas a paixão dele é aqui, Brasília. Brasília é minha e casa, eu também nasci em Minas, mas minha paixão é aqui. Acho que a gente é cidadão do mundo, tem que valorizar todas as cidades em qualquer lugar do mundo. Eu morei em Budapeste também, gosto muito também. Mas é bacana essa relação. E aí uma pessoa, para falar bem de Brasília, que a gente vê tanta gente falar mal da nossa capital, né? E nossa capital tem uma qualidade de vida, além de ser conhecida como museu a céu aberto, como patrimônio cultural da humanidade, mas infelizmente como a capital da política e da corrupção, não da política, mas a corrupção não está aqui, a corrupção está no Brasil ou no mundo, e aqui simplesmente reflete aqueles maus políticos que tem. Os corruptos vêm de fora, né? Exatamente, a cidade leva fama. Mas é isso, gente. Jovan, muito obrigado. Obrigado. Queria deixar a última mensagem para a gente encerrar. Vamos fazer um segundo vídeo falando de rock um pouquinho, porque o Jovan tem uma história também no rock. E vamos falar da Rota do Rock. Vamos gravar um segundo vídeo com o Jovan. Obrigado, Jovan. Obrigado a você. Um abraço.